Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25. Na primeira parábola que trata do discipulado, eu tratei sobre a parábola dos construtores, os dois construtores. Hoje eu vou falar sobre a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Essas duas parábolas tratam do custo do discipulado. Vamos lá então, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando você quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, a tua palavra é santa, a tua palavra é sagrada. E a tua palavra foi nos entregue com 4 propósitos: ensinar o que é certo, nos repreender quando nós desviamos do que está certo, nos corrigir, nos trazer de volta para o que é certo e nos educar para permanecer sempre no caminho certo. Que o Espírito Santo faça com que essa palavra e esses 4 aspectos atinjam nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos irmãos, meu objetivo aqui nessa parábola hoje, a parábola do construtor da torre e o rei da guerra, é mostrar que o discipulado é a grande peneira da igreja. Vou repetir. É mostrar que o discipulado é a grande peneira da igreja. O discipulado vai distinguir quem é a multidão e quem são os discípulos verdadeiros. Na parábola do joio, eu tratei muito sobre a questão do nominalismo. Na parábola do construtor, os 2 construtores, eu aprofundei dizendo o que é o cristão nominal. Para hoje, eu quero focar no cristão verdadeiro, o verdadeiro discípulo. Infelizmente, hoje, o evangelho que está sendo pregado não esclarece para as igrejas, para as comunidades,
que de fato é seguir Jesus. Porque não é esta a preocupação das igrejas. A preocupação das igrejas é encher as cadeiras. É interessante pensarmos que o pastor Jesus Cristo, ele não tinha essa preocupação de facilitar a entrada das pessoas. Hoje as metodologias de crescimento da igreja têm como prioridade facilitar o acesso. Como nós podemos ser mais sensíveis ao mundo? Atingir melhor esse mundo. Mas o pastor Jesus Cristo parece que não estava preocupado com isso não. Porque se nós olharmos aqui no texto, essa mensagem foi dirigida não a um grupo seleto de discípulos. Esta foi a ideia que muitos teólogos católicos na Idade Média desenvolveram, de que essa mensagem tinha que ser lida e pregada ao clero, ao grande clero, porque diz respeito a eles. São eles que têm que pagar o preço. São eles que têm que pensar no custo. Infelizmente, depois da reforma, isso não mudou muito. Parece que ainda estamos preocupados em categorizar. Esse texto é para uma categoria de pessoas. Mas o texto começa assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, a multidão, não para um grupo seleto. E é para essa multidão que Jesus dispara a peneira. É para esta multidão que Jesus estabelece os critérios. Ô Jesus, o senhor quer ou não quer encher a igreja? O senhor quer ou não quer que as pessoas te aceitem? O senhor está complicando. É interessante quando você estuda o Evangelho de João, capítulo 6, eu falei sobre isso semana passada, e lá a gente vê um círculo concêntrico de 3 grandes grupos cercando Jesus. O primeiro grupo era exatamente a multidão. O que é a multidão? É uma massa que caminha sem um foco objetivo. A multidão estava ali para ser curada, por causa dos milagres. O outro círculo concêntrico que nós tínhamos ali eram os religiosos e críticos. Estou aqui só para observar esse cara, para ver se esse cara é o que é, para testar ele, para saber se ele é o Messias, se ele não é o Messias, para comprovar que ele não é o Messias, que ele é um charlatão, um enganador. Esse era o objetivo dos religiosos, fazer uma pegadinha para Jesus. E dentro desses círculos, há um terceiro círculo concêntrico, que eram os discípulos. E dentro dos discípulos havia 2 tipos de discípulos. Discípulos, vamos dizer assim, superficiais, que estavam ali com ele, convivia com ele, andava com ele, mas que de fato nunca compreendeu as implicações do que é seguir Jesus. Por isso que no final a multidão foi embora, os críticos religiosos foram embora e os discípulos foram embora. E dentro desse grupo maior de discípulos havia um grupinho, que eram os 12, e só os 12 ficaram, inclusive Judas. Jesus não facilitou, Jesus não buscou ibope. Os irmãos de Jesus falaram para ele assim: você tem que ir para Jerusalém, porque o seu discurso, os seus milagres em Jerusalém vai ter plateia. Lá eles vão ver que você é o cara, vai para lá. E Jesus falou: não, chegou a minha hora não. Eu não estou atrás de ibope, não estou atrás de aceitação popular. Quando nós entendemos, queridos irmãos, que é seguir Jesus de verdade, nossa mentalidade de igreja vai mudar.
Você sabe o que significa discipulado? A grosso modo, discipulado tem dois significados pares, ou seja, um depende do outro. Discipulado significa seguir Jesus, verticalidade. Mas discipulado significa ajudar outros a seguirem Jesus, horizontalidade. Seguir Jesus é viver a dimensão vertical e horizontal do discipulado. Será que nós somos discípulos? Vida cristã é seguir Jesus. É viver essas duas dimensões do discipulado. Seguir Jesus e ajudar outros a seguir. É por isso que essas duas parábolas são importantes. São necessárias. E nós precisamos mergulhar um pouco nelas para a gente compreender o custo do verdadeiro seguidor de Jesus. E a tese é simples. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Quem não pode ser? Não sei se vocês observaram, mas 3 vezes essa palavra aparece aqui nesse texto. Olha para vocês verem. No verso 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Verso 27. E aquele que não carrega sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. 3 vezes ele diz que em determinadas circunstâncias eu não poderei ser o seu discípulo. Portanto, a minha pergunta é: quem pode ser discípulo? Preparado? Aperta os cintos. E vamos começar essa jornada. Primeiro, quem não encara o seguimento de Cristo como um grande empreendimento para toda a vida? Vou repetir porque o tópico é grande e tem muita gente que anota. Quem não pode ser seu discípulo? Quem não encara o seguimento de Cristo como um grande empreendimento para toda a vida. Seguir Jesus é o maior empreendimento que você pode ter. Agora, olha como começa o texto. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, para a multidão, diz: se alguém vem a mim. Lá em Lucas 9, 23, diz assim: se alguém quiser me seguir. A ideia aqui é: tudo começa com desejo. Eu quero ir a Jesus. Se alguém vem a mim, se alguém tem um desejo de vir a mim, se alguém faz a opção de vir a mim. Nós falamos na mensagem passada que ir a Jesus é o básico. Nós falamos no sermão passado que ir a Jesus é o primeiro passo. Eu tenho que ir a Jesus. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso fazer uma escolha de vida. Eu quero ir a Jesus. E se eu não tomar essa decisão, a minha vida não vai se transformar. Quando Zaqueu decidiu, eu quero ver Jesus, pode até ser uma decisão despretensiosa. Pode até ser movido unicamente por uma curiosidade. Pode até ser algo aleatório. Deixa eu ver esse cara que curou o cego de Jericó na entrada de Jericó. Deixa eu ver quem é esse cara. Mas ele foi Jesus. Foi surpreendido.
por Jesus. Foi convidado por Jesus a hospedar, a ir para sua própria casa. Ele foi transformado, mas nada disso aconteceria se ele não tomasse o primeiro passo, ir a Jesus. Se ele não tomasse a primeira decisão, eu quero Jesus. Se ele não fizesse a primeira escolha, Jesus é para mim importante. Tudo começa com isso aí. Eu vou a Jesus. Agora, depois que eu chego a Jesus, eu tenho um dilema. Qual que é o meu dilema? Vou transformar Jesus na minha filosofia de vida ou não? Meu dilema é: quero Jesus apenas para um interesse pessoal, para a minha cura, para a minha libertação. Eu quero Jesus apenas para tirar o peso das minhas costas, aliviar a minha carga. Eu quero Jesus apenas para isso, ou quando eu chego lá eu decido, é isso que eu quero. Eu quero Jesus definitivamente. Eu quero Jesus radicalmente. Eu quero Jesus como minha filosofia de vida. Isso é fácil, não é não? A parábola do banquete está aí, atrás. Verso 15 ao 24 é a parábola do banquete. E nessa parábola do banquete, que o grande teólogo Leon Morris chama de a parábola das desculpas, aqui mostra que muitos foram convidados para um banquete. Muitos foram convidados para a grande ceia. E muitos não quiseram. Olha aí, só para os irmãos verem. Nós temos 3 desculpas. A primeira desculpa está no verso 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpa. Todos que foram convidados para o banquete, para a ceia do Senhor. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe, eu não posso fazer parte dessa filosofia, eu não posso fazer parte desse reino, porque eu acabei de comprar um sítio, acabei de comprar uma fazenda, eu vou lá ver como é que ela é. Segundo, verso 19, outro disse: acabei de comprar 5 jumentas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe, eu acabei de comprar uns bois, uns gadozinhos, lembrando aqui do João Bernardes, acabei de comprar uns bois, não vai dar, eu tenho que ir lá ver. O João não comprou ainda não, mas é o sonho dele, gente. Terceira desculpa, verso 20, ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir, eu estou de lua de mel, eu estou aproveitando ainda meu casamento, não dá. Percebe? Muitos vão excusar-se, arrumar desculpa para não seguir Jesus. É por isso que nós falamos do crente nominal. O crente nominal é muitas das vezes esses que estão aí, mas que na hora que são confrontados com a radicalidade do evangelho, eles não querem. Eles preferem fugir. Eles não querem se comprometer. Porque eles só querem Jesus para aquilo que lhes é conveniente. Eles só querem Jesus para aquilo que os satisfazem, para aquilo que resolve os seus problemas. Mas eles não querem Jesus para ser o seu Senhor, aquele que vai determinar a sua agenda, determinar a sua vida. Qual é a sua filosofia de vida? Nós temos que pensar. O grande pensador batista Thomas Maston, ele apresenta 4 níveis possíveis de filosofia de vida. Primeiro, o nível do instinto. Ou seja, você é guiado pelo seu impulso natural. Aquilo que mexe mais profundamente é o que determina suas ações, sua filosofia de vida e a sua vida nesse mundo. Eu sou movido por instintos de prazer, de degustação, aquilo que me dá prazer, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que me satisfaz. Eu sou guiado por isso. Segundo nível é o nível do costume. Eu sou guiado pelo que todo mundo faz, pelo que todo mundo gosta. Eu vou junto com a manada.
Eu vou junto com a boiada. Para onde a boiada vai, eu vou. Para onde a manada está indo, eu vou. Para onde os costumes me levar, eu também vou. Porque o que é importante é ser movido pelo que todos fazem. Se todos fazem, está certo. Se todos fazem, é correto. Se todos fazem, faz sentido. Terceiro nível da consciência. Aquilo que eu tenho consciência de que é o melhor para mim, que é bom para mim, que é adequado para mim, eu faço. Eu não vou contra a minha consciência. Se a minha consciência diz que isso é certo, eu vou seguir o certo. Se a minha consciência diz que isso é errado, eu não vou seguir porque está errado. E ele fala que é um quarto nível, que é o nível cristão. No nível cristão, você faz das palavras do Evangelho, da palavra de Deus, a sua filosofia de vida. Seguir Jesus para você é a coisa mais importante. Isso não anula o instinto, há coisas que é instintual e que é bom. Isso não anula o costume, há coisas que é costume e é boa. Isso não anula a consciência, que é uma dádiva de Deus, uma voz de Deus dentro de nós. Mas o critério último para seguirmos é Jesus Cristo. E é interessante a gente pensar, queridos irmãos, porque o apóstolo Paulo representa melhor do que qualquer outra pessoa o que significa viver Cristo como filosofia de vida. Como que Paulo vivia Cristo como filosofia de vida? Basta 3 textos de Gálatas para a gente compreender. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Escolher Jesus como filosofia de vida é morrer para si mesmo. É vida substituída e não vida melhorada. É deixar Cristo viver através de você, viver em você, guiar a sua vida. Segundo o texto, Gálatas 6,14, Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Aonde eu me glorio? Na cruz de Cristo. Por que eu me glorio na cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo diz que eu sou incompetente e que eu não posso salvar a mim mesmo, melhorar a mim mesmo. Por que me glorio na cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo me diz que só Cristo é competente para me salvar, para me transformar, para me realizar. Porque me glorio na cruz de Cristo, porque somente na cruz de Cristo a minha vida passa a ter sentido. Eu passo a caminhar verdadeiramente. Gálatas 6,17. Sei mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quando Paulo diz trago no meu corpo as marcas de Jesus, ele está falando do caráter de Cristo. E ele vai falar sobre o fruto do Espírito no capítulo 5. A pergunta que eu faço hoje é: qual é o maior empreendimento da sua vida? Aqui nesse texto fala de 2 empreendimentos. Aquele que vai construir uma torre e aquele que vai decidir ou não ir para uma guerra. São empreendimentos temporais, circunstanciais. Mas o grande empreendimento que está diante de mim é seguir Jesus. Você decidiu seguir Jesus? Ser membro de igreja é fácil. Assim como eu posso ser membro de um clube, Lions Club, Rotary Club, ou qualquer outro clube que você quiser. Mas seguir Jesus é diferente. Segundo lugar, quem pode ser um discípulo? Quem pode ser um discípulo? Segundo, quem não encara o seguimento de Cristo de maneira reflexiva. Quem não pode ser discípulo de Cristo? Quem não encara o seguimento de Cristo de maneira consciente, melhorando, ou reflexiva. Aqui Jesus inova na sua pregação, né, gente? Aqui Jesus dá uma inovada. Quem não encara o seguimento de Cristo de maneira consciente ou reflexiva não pode ser discípulo. Interessante. Jesus aqui complicou demais. Existe aqui uma multidão
Milhares de pessoas. Jesus acabou de falar da parábola do banquete, que o convite é extenso a todos. Jesus acabou de falar de 3 desculpas. Um porque comprou uma terra, outro porque comprou bois e o outro porque casou. Agora Jesus começa a falar de custo, preço do discipulado, do seguimento. Agora ele chama as pessoas para reflexão. Agora ele diz assim, olha, eu não quero que ninguém me siga emocionalmente. Eu não quero que ninguém me siga instintamente. Eu não quero que ninguém me siga sem antes pensar no que está fazendo. Eu não quero que ninguém precipite o meu seguimento. O que acontece hoje é que a gente quer que você precipite a sua decisão. Muitas igrejas no Brasil, recente, adotaram um novo modelo de apelo. Qual que é o modelo de apelo? A gente põe as pessoas de pé e diz, eu vou fazer uma oração agora, e eu quero que todos repitam comigo essa oração. Aí as pessoas repetem a oração. Quando termina a oração, eu pergunto, quem aqui nunca fez essa oração? Levante a mão. É a primeira vez que você fez essa oração do jeito que eu falei aqui. Aí várias pessoas levantam. Vem aqui à frente. Você vai acompanhar o pastor Juninho, que vai levar vocês para uma sala lá, fechar a porta, botar 2 diáconos fortes lá de fora para você não fugir, e lá ele vai conversar com vocês. Ou seja, é um apelo arapuca. Em vez de eu dizer para as pessoas o que eu quero que elas entendam, e como eu quero que elas respondam ao que eu estou dizendo, eu simplesmente levo elas para uma sala, engano elas porque elas não sabem, elas não tinham consciência de que isso ia acontecer, e lá, muitas dessas pessoas são convidadas a aceitar Jesus, e elas, envergonhadas, aceitam Jesus, aceitam tudo que está acontecendo, e vai para a igreja. Eu ouvi um pastor eu li um pastor essa semana, onde ele fala que ele ajudou a coordenar um evento na igreja dele, que acontecia 2 vezes por ano. Sabe quantas pessoas, em média, faziam parte do evento? 15 mil pessoas. Ou seja, 2 eventos de 15 mil pessoas no ano, 30 mil pessoas. Durante 5 anos, se não me falha a memória, eles fizeram esse evento. E ele disse, apenas um casal está na igreja. Sabe por quê? Ele mesmo fala. Porque a gente está preocupado em fazer as pessoas agirem emocionalmente. Música de fundo, faz um cultão, joga fumaça, joga luzes, ministros de louvor, animadores de auditório, com palavras de efeito, a pessoa arrepia, chora. Eu fui recentemente num culto desse, aqui em Belo Horizonte. Mas muitas dessas pessoas não têm mudança nenhuma de vida. Continuam as mesmas, na mesma vida de pecado, nos mesmos erros, porque elas agiram emocionalmente. Aí Jesus fala assim, eu quero que vocês não aposente a cabeça agora. Eu quero que vocês não anulem o cérebro de vocês agora. Eu quero que vocês pensem antes de decidir me seguir. Eu não estou implorando que vocês me sigam. Eu não estou implorando que vocês sejam meus discípulos. É interessante porque Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo.
Vários pastores usam esse texto para fazer apelo. E muitos ainda chegam ao ponto de falar: Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Tadinho, está gemendo, está com frio. Ele quer entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Ele precisa entrar. Como se Jesus estivesse implorando para entrar. Primeiro, o versículo está fora de contexto, porque o versículo não foi dirigido à multidão. O versículo é dirigido a uma igreja específica. Ele está falando ao seu povo e à sua igreja. Eu estou batendo a porta, eu estou insistindo com vocês. Ele está falando com o seu povo, com a sua igreja. É diferente. Se você quiser ser meu discípulo, eu queria que você pensasse em duas parábolas. Primeiro, o cara vai construir uma torre. Essa torre aqui, provavelmente, é uma torre rural. É uma torre rural. É uma torre da agricultura. Então a pessoa tinha uma grande vinha, e ele então construía uma torre, e ali tinha vigias que ficava vigiando a vinha. Lembra da parábola do joio e do trigo? Havia naquela época muitas pessoas que semeavam ervas daninhas que estavam concorrendo com aquela vinha para destruir. Então havia vigias dessas vinhas. Aí Jesus falou assim: mas você então decide, eu vou construir uma torre para que eu possa então observar a minha vinha. Só que você não calculou o custo. Não analisou se o dinheirinho que você tem, se a poupança que você fez é suficiente para construir a torre. Aí o que você faz? Começa a torre e não consegue terminar. E aí as pessoas vão olhar para você e vão rir de você. As pessoas vão te ridicularizar. As pessoas vão zombar. Olha lá o cara que começou a torre e não conseguiu terminá-la. Você vai ficar com má fama na cidade. Então, para não passar esse vexame, para não passar essa vergonha, vê se o seu dinheirinho dá para comprar o material, para pagar o empreiteiro, os funcionários, para pagar o projeto. Dá, então comece. Se não, para. Olha que interessante. Jesus falou isso tudo para dizer: eu quero que você calcule antes de me seguir. Sabe por quê? Porque me seguir tem consequência. Você achou que tinha bênção, né? Me seguir tem consequência. Me seguir tem um preço. Você achou que era só fácil. Me seguir tem consequência. Você quer me seguir? Irmãos, faz sentido isso aqui para você? Eu acho que não faz, não. Mas vou continuar falando. Talvez no final faça. Vamos à segunda parábola. Qual rei que no embate ele decide colocar 10.000 soldados para enfrentar um exército de 20.000? Será que os meus 10.000 soldados conseguem derrubar 20.000 soldados? Se você achar que deve, pé na tábua. Vai lá, encara e tenta derrubar aquela guerra. Mas se não der, sabe o que você tem que fazer? Humilhar. Vai lá até o outro guerreiro, o outro rei, e busque fazer com ele um acordo de paz. Sabe por quê? Porque a destruição será maior, o prejuízo será maior. Irmãos, o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui é o seguinte: você está querendo me seguir. Lembra do que Paulinho diz? Aqueles que querem viver piedosamente padecerá a perseguição. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: eu sei que se vocês me seguirem, muitos de vocês serão mártires. Eu sei que se vocês decidirem me seguir, muitos de vocês vão ser deserdados pelas famílias, porque eles não vão aceitar que você se torne cristão. Eu sei que se vocês decidirem me seguir, muitos de vocês
serão odiados por pais, mães, irmãos e filhos. Então é melhor que você tome uma decisão calcada numa reflexão consciente de que poderá, não necessariamente virá, mas poderá vir uma perseguição, e aí você pode voltar atrás. Queridos, só para os irmãos terem a noção, porque a gente vive... Por que eu falei que muitos aqui provavelmente não entenderam o que eu quis dizer? Porque aqui ninguém está enfrentando esse problema da perseguição. Alguém está enfrentando? Alguém? Vocês sabiam, e não sou eu que digo isso, são as estatísticas, que no século século passado, no século XX, morreram mais cristãos como mártires do que todos os séculos anteriores acumulados na história do cristianismo. Alguém sabia disso? Não sou eu que estou falando. É estatística. Ou seja, se somarmos os mártires do cristianismo primitivo, que morreram sobre a perseguição de Roma, Paulo morreu assim, Pedro morreu assim. Se somarmos aqueles lá, somarmos os que morreram nas cruzadas, na Idade Média, somarmos os que morreram, inclusive, na própria França de Calvino, muitos morreram, muitos fugiram de lá. Provavelmente o próprio Calvino sai da França e migra para Genebra, exatamente por causa das perseguições lá. Morreram mais do que em toda a história da igreja. É preciso que você reflita. Quando eu era adolescente, convertido na igreja presbiteriana renovada, um rapaz se converteu. Meu irmão, Cláudio Honor, é o maior evangelista que eu conheci até hoje. Um dia o pastor perguntou assim: quantos aqui são filhos na fé diretamente do irmão Cláudio Honor? Eu contei, tá? 16 pessoas de pé. Todas dentro da igreja que ele evangelizou, ganhou para Jesus. Isso fora vários pastores que tem por aí, eu inclusive sou filho na fé dele. Vários pastores que tem por aí, são pastores. Mas esse rapaz foi evangelizado pelo meu irmão, e ele aceitou Jesus. Só que o pai dele, um militar, se não me fala a memória, capitão da polícia militar, virou para ele e falou: ou você segue Jesus, ou você sai de casa. E o pai botou para fora o filho, porque ele aceitou Jesus. Alguns irmãos da igreja levaram ele para a casa dele, até ele conseguir arrumar um local para ele morar, por conta própria. Porque ele decidiu seguir Jesus. É por isso, irmãos amados, que a igreja do século XX criou o chamado apelo para quem quer aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Isso é fácil. No momento emocional, fazem isso. Também não acho errado fazer o apelo. Eu me converti com apelo. Ok? Hoje eu estou aqui. Fizeram apelo, fui à frente, aceitei Jesus. Não tem problema nenhum. Já fiz apelo aqui, inclusive. Mas muitas vezes se coloca o foco na decisão emocional. Às vezes a pessoa está aqui hoje e descobre que está com câncer, ela não aceita Jesus. Por quê? Ela foi movida não pela compreensão do Evangelho, mas por causa da doença. Ou então essa pessoa está tão desesperada que ela vai e aceita Jesus. E essa decisão dela pode não ser verdadeira. É preciso que essa pessoa compreenda de fato que ela é pecadora e o que Cristo fez para ela, para que ela decida seguir Jesus. Deixa eu partir para frente, que eu estou gastando muito tempo nas explicações. Já tem gente dormindo aí. Vamos lá, queridos irmãos. É preciso que a pessoa tenha consciência plena de que, de fato, ela precisa pagar um preço. Aqui, nós temos dois preços. O verso 26 fala assim: se alguém vem a mim, ama seu pai e sua mãe. Interessante isso aqui, irmãos, porque a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica mais famosa que existe, a Bíblia católica mais famosa que existe é a Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, esse versículo está de forma diferente. Ele está assim: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, sim.
e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim está na Bíblia de Jerusalém. Inclusive, a Bíblia tradicional de Almeida, a Ara, vai dizer assim: se alguém vem a mim e não aborrece, ela ameniza. Odiar para aborrecer um tiquinho melhor. A Bíblia Ara vai colocar aborrece. Mas a Bíblia de Jerusalém e a ESV, que é a Bíblia mais conhecida nos Estados Unidos dos evangélicos lá, também diz a palavra odeia. Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, você já imaginou isso? Não, ó. Você tem que odiar o pai, odiar a mãe, odiar a mulher, odiar os filhos, odiar os irmãos, odiar as irmãs, e você tem que odiar você mesmo. Se você não odiar, você não pode ser seu discípulo. E aqui que entra o problema do grego, da língua grega. Porque a língua grega, nesse caso aqui, influenciada pelas línguas semíticas, elas têm um outro sentido. O sentido odiar significa amar menos. Nós temos uma tendência de falar amor e ódio, né? Então Jesus vai dizer, ou você odiará um, ou amará o outro. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ou você amará mais um, amará menos o outro. Lembra do texto lá de Romanos 9? Que Deus odiou Esaú e amou Jacó? Basicamente a tradução do grego seria: ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Então o sentido de odiar no grego do Novo Testamento é diferente do que nós entendemos hoje. Por isso que a tradução NVI acabou. A NVI está escrito como: se alguém vem a mim e ama pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, até a palavra vida mais. Por que ele falou mais? Porque a ideia do grego é amar mais e amar menos. É por isso que eu gosto de uma frase do John Piper, que ele falou no casamento do filho dele. Olha o que o John Piper falou. No casamento do filho: ame mais e ame menos. É a palavra do John Piper para o filho. Ame mais e ame menos. Ame-a mais do que todas as mulheres. Ama a sua esposa mais do que todas as mulheres. Mas ame-a menos do que você ama a Deus. A ideia aqui é essa. Ame mais a Deus do que a esposa e filhos. Não é que o Senhor está pedindo aqui uma literalidade. Cria problema com seu pai. Cria problema com a sua mãe. Fala com a sua mãe: a senhora é do capeta, manda a sua mãe para o inferno. É assim que os pregadores que a gente falava antigamente. A senhora é do diabo, mãe. A senhora é do capeta. Não era assim? Era. Eu vivi essa geração. O irmão chegava para a gente: vai ter um aniversário em casa. Eu não vou na casa de mundano. Eu não vou na casa de pecadores. A ideia aqui é: caso precise decidir entre a mãe e Deus, qual seria a sua decisão? Qual seria? Deus falou para Abraão o quê? Ô Abraão, vem cá. Me dá seu filho. Eu quero que você leve seu filho lá no Monte Moriá e você vai entregar seu filho no holocausto. Você vai matar seu filho. Sacrificar. O Abraão foi. Falou para ninguém. Não é verdade? Chegou lá, preparou o holocausto, botou a criancinha lá, levantou o cutelo para matar o filho e Deus: Abraão, não precisa não. Já entendi. Eu só queria saber se você me ama mais do que ele. E por que ele não podia matar o filho dele? Porque na tradição bíblica a gente não mata filho, não. Na tradição babilônica, dos egípcios, dos cananeus, isso era possível. Mas na tradição do Senhor, que Deus queria que Abraão mostrasse que ele era mais importante. Quantas pessoas têm sacrificado Deus na sua vida por causa da família? Isso acontece. Deus não está pedindo para você deixar de amar sua família, honrar seu pai e sua mãe, curtir o tempo a sós com seus filhos. Não está pedindo isso. Deus só está pedindo prioridade. Mas há uma segunda renúncia, verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui está falando de bens. No primeiro ponto, o preço a pagar é amar mais a Deus do que a família. Inclusive, amar mais a Deus do que a sua própria vida. Mas no segundo ponto, você está disposto a abrir mão dos seus bens por causa de Cristo? E aqui é importante a gente entender,
Obviamente que esse é um ponto que gera para a gente algum tipo de dúvida, né? Será que Deus quer que a gente seja pobre? Será que a filosofia correta de São Francisco de Assis, que chegou para o pai dele e falou: pai, está aqui meu dinheiro, está aqui minhas coisas, tirou a roupa, ficou pelado, completamente nu, eu não quero levar nada nessa casa, e saiu andando, nu, com a mão no bolso, caminhando, né? Lembra da história de São Francisco de Assis? Essa é a história. Será que é isso que o Senhor está querendo ensinar? Eu acho que é interessante porque a parábola do Zaqueu, no capítulo 19, nós estamos no capítulo 14. No capítulo 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, acontece um fato. Qual é o fato que acontece lá? É que eles começaram a criticar Jesus, falando que estava na casa de um cara que era cobrador de impostos e que enriqueceu de maneira ilícita. E o que Jesus faz? O que o Zaqueu faz? Quando percebe o povo criticando, falou: Senhor, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais, como ensina a lei judaica. Agora, se eu não roubei, eu vou vender metade dos meus bens e dar aos pobres. Qual foi a palavra de Jesus quando Zaqueu falou isso? Hoje, houve salvação nessa casa. Pergunta aos senhores irmãos. Jesus virou para o Zaqueu e falou: abre mão de tudo e dê para os pobres? Jesus disse para Zaqueu vender as coisas e dar metade para os pobres? Falou não. Por que aqui ele está falando? Porque a questão de Jesus não é fazer você dispor de todos os seus bens. A questão de Jesus é: eu quero entender se eu sou prioridade na sua vida financeira. Se eu sou prioridade nos seus valores. Hoje eu postei lá no Stories, meu velho, querido herói brasileiro, Russell Shedd. Eu tive a honra de tirar uma foto com ele antes de falecer. Tem também no meu gabinete. Dr. Russell Shedd. E ele falando exatamente do capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, dessa generosidade. A questão de Jesus aqui não é você julgar, pegar o dinheiro. Aqui também, se a gente olhar aqui mesmo, nesse capítulo aqui, a gente vai olhar o caso no capítulo 18, eu falei do 19 com o Zaqueu, mas no 18 é o jovem rico. No jovem rico, o que Jesus vira para ele e fala? Você guarda os mandamentos? Você segue a lei? Sigo. Então vai lá, vende o seu dinheiro, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus queria que ele ficasse pobre? Não. Jesus queria mostrar para ele que havia pecado onde ele não via. E qual era o pecado dele? O dinheiro dele e os bens dele era o ídolo dele. Esse ídolo está impedindo você de ser meu discípulo. Enquanto você estiver apegado ao vil mental e ao dinheiro, você não vai conseguir ser meu discípulo. E é interessante porque em Lucas 18, 28, Pedro diz assim: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Queridos irmãos, o que Jesus quer dizer nesse ponto aqui é: eu quero que você me siga, mas que você pare e pense na sua decisão. Agora eu pergunto para essa igreja, acho que hoje eu perdi o horário aqui, mas vamos lá. Eu queria que você pensasse comigo. Qual pregador hoje pregaria um sermão assim? Vocês conhecem algum? Não estou falando de mim não. Não é um sermão igual o meu que eu estou pregando aqui agora não. É qual pregador pregaria esse sermão que Jesus está pregando? Qual pregador diria para a multidão isso aqui? Que é isso, Jesus? Você está errado. Vem cá que eu vou te dar uma aula de marketing. Porque eu não sei se vocês sabem, o púlpito contemporâneo foi reconfigurado. Hoje a gente prega para postar nas redes sociais. Criamos frases de efeito. Rapaz, esse discurso seu vai afastar todo mundo da igreja. Vai todo mundo embora. E aconteceu isso em João 6. Foi todo mundo embora. Irmãos, Jesus não está preocupado com a multidão. Ele curou elas o tempo todo. Jesus está preocupado com os discípulos que compreenderam o seu evangelho e decidiram seguir. Se você está aqui e não compreendeu o evangelho e não decidiu segui-lo, ainda há tempo. Não sei quanto tempo. Nem sei se você vai estar vivo amanhã. Mas você tem que tomar uma decisão. Mas antes de tomar a decisão, reflita. Seguir Jesus não é sentir arrepio no culto, todo culto, não.
Seguir Jesus não significa que o seu filho vai adoecer, você não vai ser mandado embora do emprego. Isso não significa que o seu filho não vai chegar para você e falar: pai, mudei de time. Não o time de futebol, o outro time. Isso não significa que as lutas não vão vir. Prometo a vocês que eu vou tentar encerrar. Vou por... Meu Deus. Nem sei mais onde eu estou. Vou para o terceiro ponto e vou encerrar com o quarto ponto rapidinho, tá, gente? Terceiro ponto. Quem não pode ser um discípulo? Quem não encara o seguimento de Cristo como um grande projeto missionário. Vou ser rápido nesse ponto. Prometo. Vou resumir aqui. Mas para os irmãos que estão anotando. Quem não pode ser um discípulo? Quem não encara o seguimento de Cristo como um projeto missionário. Anotaram? Olha o verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser o meu discípulo. Muitas pessoas entendem que carregar a cruz significa negar a si mesmo. O que é carregar a cruz? Morrer para o meu ego. Ok. Mas eu acho que não é isso apenas. Não é isso. Jesus fala assim em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome a cruz. Se tomar a cruz é negar a si mesmo, para que ele colocou negar a si mesmo antes? Por que ele fala negar a si mesmo e tomar a sua cruz? Se tomar a cruz é negar a si mesmo, por que o versículo 26 já está falando de renúncia? Renunciar pai, mãe, filho e até a mim mesmo por amor a Cristo. Ele já está falando de renúncia. Ele já está falando de negar a si mesmo. Quando ele fala tomar a cruz, eu acho que ele está falando da cruz missionária. Agora, é importante entender que quando Jesus fala de tomar a cruz, ele não tinha morrido ainda. Né? Não tinha carregado a sua própria cruz. Para os tempos daquela época, carregar a cruz, queridos irmãos, era algo que estava associado à condenação. Somente os condenados a morrer de forma radical carregava a cruz. Não era qualquer um que carregava a cruz. E é interessante porque foi só no 4º século depois de Cristo que essa lei de carregar a cruz em Roma acabou. Foi Constantino que aboliu a execução por meio da cruz. Mas até na época de Jesus, você era condenado, carregava a sua cruz e ia morrer. Então a cruz tinha um sentido negativo. Carregar a cruz não era uma coisa boa, bonita. Carregar a cruz é sinônimo de que você é um condenado da pior estirpe que pudesse imaginar. Agora Jesus vira para os discípulos e fala: carregue a sua cruz. Que cruz é essa? Eu só vou conseguir entender essa cruz se eu entender a cruz de Cristo. Qual foi a cruz de Cristo? Ah, Jesus negou a si mesmo. Não. A cruz de Cristo foi negar a Ele mesmo para salvar a humanidade. Então a cruz precisa juntar as duas coisas. Renunciar a si mesmo é uma coisa. Tomar a cruz inclui: eu renuncio a mim mesmo com um grande projeto. Salvar o mundo. Então a cruz tem um caráter de missão. Quem toma a sua cruz está dizendo: agora eu vou dar continuidade ao projeto de Cristo. Agora eu vou dar continuidade à missão de Cristo. Agora eu vou dar continuidade ao que Jesus fez. Olha o que diz lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Percebe? Está atrelado à missão. Está atrelado a continuar a obra de Cristo. Como que eu posso dizer que sou discípulo de Cristo, mas eu não quero estar associado ao projeto missionário de ganhar o mundo, salvar as almas, evangelizar? Como que eu posso dizer que sou discípulo de Cristo porque sigo a Jesus, mas não ajudo outros a seguir Jesus? Grava aí essas duas coisas. Discipulado é seguir Jesus e discipulado é ajudar outros a seguir Jesus. É os dois lados de uma mesma moeda. Se você segue a Jesus e diz que não ajuda outros a seguir Jesus, você não segue a Jesus. Você está mentindo. Então, quando ele fala, tome a sua cruz, ele está querendo dizer para você, assuma o projeto de dar continuidade à minha obra nesse mundo.
Por que Jesus encerra a sua vida na terra com a grande comissão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Por que a grande projeto que Deus colocou na mão de nós, igreja, é fazer discípulos? Porque essa é a nossa cruz. A sua cruz não é seu marido, não. Parece, mas não é. A sua cruz não é sua esposa. Pode até estar pesando, mas não é. A sua cruz é cumprir a missão de Cristo na terra. Posso ouvir amém? Talvez você pensou, mas a minha cruz é minha sogra. Também não é. Ok? Eu disse que eu ia ser rapidinho, né? Então vamos lá. Quarto ponto. Esse é o problema. Eu gastei tempo demais nos dois primeiros. Quem não pode ser meu discípulo? Quem não encara o seguimento de Cristo como um compromisso persistente. Quem não encara o seguimento de Cristo como um compromisso persistente. Anotou? Queridos irmãos, olha o que diz o último versículo aí. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada. O solo, nem para adubo, é jogado fora. Alguém disse que a constância é mais importante do que a intensidade. É interessante porque nós sabemos que o sal não perde o sabor, né? Eles também sabiam. Eles também sabiam que o sal não perde o sabor. Só que naquela época, muitas das vezes, esse sal ele era misturado com outras coisas, que poderia levar esse sal a uma desqualificação, a perder completamente o seu sabor. Esse sal ficaria contaminado, e uma vez contaminado, não presta. O sal deixou de ser puro. Uma vez que esse sal ele era ajuntado a outras coisas, ele deixa de ser puro. Ele é até perigoso colocar na comida. E muitas das vezes misturava. E ele está falando, esse sal não presta. O que ele quer dizer é o seguinte: você perde o sabor, perde a sutilidade, se você estiver contaminado, poluído. Você não serve mais. Para que serviu o sal? Eu penso que o sal tem três funções. A primeira função que o sal tem, quer dizer, não é bem uma função, mas eu estou dando essa função para ele. É dar sede. Você vai num churrasco salgado, dá sede, né? Toma água a noite toda. Não é assim? Sal dá sede. Comida salgada, dá sede. Além de levantar a pressão. Segundo, o sal dá sabor. Não, gente. O arroz sem sal é uma tristeza. Vamos falar do arrozinho. Arrozinho sem sal é tristeza. Você tem que, no mínimo, encher aquele trem lá de temperinho, de ervas que possa substituir o sal, né? E é feito assim para quem tem problema de pressão. Eu já comi muitos assim, é uma maravilha. A minha esposa me enganava e botava o salzinho lá. Isso. Mas, o que a gente precisa entender? O sal serve para dar sede, para dar sabor, e o sal serve para fazer o quê? Para preservar. Né? O sal é usado para preservar. Quando você vai na Bahia, por exemplo, você vê lá com as carnes, eu só vejo na Bahia isso, aqui nunca vi não. Carne pendurada assim, gente, que horrível. Os mosquitos tudo assim, que tem pendurado lá a carne de sol. Parece que a carne de sol, se bobear, vira carne de mosca, de mosquito. Alguém já viu? Já viu, gente? Sim, ao vivo e a cores? Sua terra lá tem, né, Clarinho? É difícil. Tem mosca também? Os mosquitos ficam lá. Aí come junto, né? Diz que dá um temperinho, né? As mosquinhas junto com a carne. É assim mesmo, Alexandre? Já viu? E come junto com a mosca, mulher? Você não vê, né? Os olhos não vê, o estômago não sente. Né? É igual aquelas palavras dos antigos. Bicho de goiaba é goiaba é. Come os bichos da goiaba. Então o que acontece, queridos irmãos? Nós estamos nesse mundo para quê? Para dar sede ao mundo de Deus. Estamos nesse mundo para dar sabor a esse mundo. Para preservar esse mundo da deteriorização moral e espiritual. Para isso o cristão precisa de persistência.
Quem não encara o seguimento de Cristo como compromisso persistente? A questão é, permaneça sal. Porque se você permanecer sal, você vai ter utilidade. Agora, se você não permanecer sal, você não tem utilidade. O verdadeiro cristão permanecerá sal. O que não permanece sal é o crente nominal. Nunca teve uma experiência real com Cristo. O verdadeiro nunca se torna insípido, mas o falso vai se transformar em insípido. Meus irmãos, eu encerro aqui minha reflexão sobre quem não pode ser discípulo. E a pergunta que eu deixo aqui hoje é: você é um discípulo? Vamos colocar de pé. Fecha os teus olhos. As parábolas têm uma mensagem profunda, mas a gente precisa cavar nelas para a gente conseguir compreender o que elas querem dizer. Eu espero que você tenha entendido, você que vai ouvir de novo o sermão e anotar, medita bem nesses 4 pontos que eu coloquei. É importante para que você avalie a sua vida. E eu queria que cada pessoa que está anotando, quando ouvir de novo em casa, fizesse uma pergunta em cada ponto. O que isso diz a mim mesmo? Para que essas aplicações podem ser úteis nas discussões que vamos ter no PG. Pai bendito e amado, esta palavra de hoje, seguir Jesus, verdadeiramente, deixar de ser crente nominal. E eu peço, Pai, que esta igreja possa de fato ser uma igreja de discípulos, não de crentes nominais, mas de cristãos verdadeiros. Que nós possamos, meu Deus, hoje, refletir sobre essa palavra e durante a semana, refletir sobre ela e avaliar a nossa vida, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, ontem